Bom, pessoal, vamos dar uma continuidade do nosso estudo semana passada. Na verdade, eu tinha falado que a gente ia encerrar hoje no segundo estudo, mas fazendo uma melhor análise, ponto de vista pedagógico, preferi dividir em mais um pedaço. Até para poder não correr com o estudo e trabalhar um pouco mais e focarmos um pouco mais no livro do profeta Abacuque. Na semana passada, nós trabalhamos muito com a parte histórica de Abacuque. Agora, nós vamos entrar num assunto que ele parece um pouco difícil, mas ele é bem importante do ponto de vista doutrinário. Para viver pela fé, é preciso confrontar-se com o pecado. Aqui nós vamos abordar um assunto extremamente importante, o viver pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, ele vai ser citado em Romanos capítulo 1, versículo 17. Então, essa lição, eu preciso que você entenda qual a grande habilidade, você consiga entender o que seria justificação. Então, não só eu preciso, nesses 20 minutos, que vocês entendam um pouco o aspecto em Abacuque, mas também vocês entendam minimamente o que seria justificação, porque é um assunto doutrinário extremamente importante para você. Dando continuidade, vamos pegar o texto de hoje. Abacuque capítulo 2, versículo 2 a 4. Então o Senhor me respondeu, porque ele tinha ido à torre de vigia, para poder pedir resposta ao Senhor, como nós estudamos semana passada. E a expressão começa com: escreve a visão. Escreve a visão. Aqui nós vamos ver o que seria escrever a visão. Escrever a visão tem duas. A grosso modo, todo o texto, Abacuque capítulo 2, versículo 4, vai ter o seguinte propósito: o propósito é certo e sua fé será recompensada. Escreve a visão. Eu sei que você vai lembrar, talvez, aquela frase, aquela gíria de adolescente que tem na escola chamado passa a visão, mas não tem nenhuma relação, ou também até tem no seu sentido, que é quando você quer uma explicação especificamente. Aqui, esse propósito vai ter duplo, ou seja, são dois propósitos. Primeiro, orientar aquele que lê. Afinal de contas, o objetivo, quando nós temos dúvidas acerca de alguma coisa, e o momento que Abacuque vivia é um momento que tem mais dúvidas do que certezas, a resposta que Deus tinha para Abacuque mandava que ele escrevesse aquela visão. E o primeiro propósito era o quê? Orientar as pessoas. Trazer uma palavra que trouxesse uma resposta para as pessoas. E que outra coisa, que a visão ela seria por um tempo determinado, obviamente qual era, a gente não vai entrar no mérito, e que deveria ser preservada para quê? Para que as pessoas pudessem comprovar. Afinal de contas, elas poderiam ser, elas não seriam simplesmente refutadas, elas seriam comprovadas. O texto coloca: torna bem legível sobre tábuas. Torná-la para que a possa ler quem passa correndo. Tornar bem legível sobre tábuas. Tábuas, na verdade, seriam a forma pela qual seria escrito, para que possa ler quem passasse correndo. Ou seja, o objetivo é uma expressão, uma gíria, uma ilustração, uma figura de linguagem, cujo objetivo é dizer o seguinte: que qualquer pessoa pudesse entender. Qualquer pessoa pudesse entender. Então nós vamos, só pegar a caneta aqui, que hoje, por acaso, hoje eu não peguei caneta. Então nós vamos ter: escreve a visão, ou seja, objetivo claro. Primeiro, orientar a pessoa. Segundo, você comprovar. Torna bem legível sobre tábuas. As tábuas aqui em questão seriam o quê? A forma pela qual ela foi escrita. Para que qualquer pessoa que passasse correndo, ou seja, qualquer um, pudesse ver. Aqui nós vamos ter a expressão tempo determinado, ou seja, havia um tempo específico para aquilo, para o fim, no caso. Era um tempo determinado, vou voltar aqui, tempo determinado, mas era um tempo determinado para quê? Para o fim. Esse fim era o quê? O cumprimento da visão devia acontecer no tempo determinado por Deus. Ou seja, o tempo determinado, nós temos que saber quem vai determinar. Ou seja, aqui especificamente seria o tempo que Deus determinasse para que alguma coisa acontecesse.
Por conta do uso das mesmas palavras em Daniel 8,19, por isso que eu coloquei o texto embaixo e diz: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Esse tempo determinado dá a noção de último tempo, dá uma noção escatológica, de fim, ou seja, há uma interpretação escatológica, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Repara aqui a expressão, mas se apressa, que eu não coloquei, mas se apressa para o fim, ou seja, um tempo determinado que se apressava para o fim, ou seja, traz uma noção que para os últimos dias, e não se enganará. Quem se tardar, espera, porque certamente virá. Eis que a sua alma está orgulhosa. Aí nós temos certamente virá, ou seja, é a certeza do acontecimento. Voltando aqui, eis que a sua alma está orgulhosa. Não está nele, mas o justo viverá pela fé. A sua alma está orgulhosa, da ideia da alma do homem está orgulhosa. Mas aqui nós vamos entrar num aspecto talvez o mais importante para você. Como eu falei para você, você precisa entender hoje esse estudo. Que Deus mandou escrever essa visão, cujo objetivo era o quê? Orientar as pessoas e fazê-la comprovar. Ela deveria ser uma mensagem clara. Ela deveria ser uma mensagem falando sobre um tempo determinado, que é determinado por Deus, e ela traz uma nuance escatológica. E ela fala: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aí talvez venha o X da zebra. O que é o justo? Vale lembrar que esse texto em Abacuque capítulo 2, versículo 4, vai ser o mesmo texto que vocês vão estudar em Romanos, capítulo 1, versículo 17. É o mesmo texto. O justo viverá pela fé. Esse texto, na verdade, seria um midrash, uma citação direta do Velho Testamento, do caso Abacuque 2, versículo 4, midrash no sentido em Romanos, tá? Em Romanos 1,17, que vai aparecer essa expressão de Abacuque capítulo 2, versículo 4. Mas o que seria esse justo? Aqui eu coloquei para vocês o Catecismo de Heidelberg. Como nós somos aqui da Igreja Batista Nacional Nova Aliança, vou até colocar. É importante, nós já fizemos uma série de estudos há um tempo atrás, não sei se a gente vai voltar, esse troco de caneta, né? Porque vermelho com vermelho vai dar muito certo isso aqui não. Cor da tinta, preto. Aqui. O Catecismo de Heidelberg, agora ficou melhor. Ele foi um catecismo do século XVII, basicamente. E ele traz uma pergunta, uma explicação clara sobre o que seria a justificação. Eu estou colocando isso aqui, eu sei que é um assunto teológico, por ironia, apesar de ter um linguajar bem teológico, esse catecismo era a maneira que as pessoas deveriam aprender. Talvez a crítica que se faça à educação calvinista é que ela parte de uma premissa, ou de uma educação tradicional, melhor dizendo, é que muitas pessoas às vezes criticam a educação moderna, mas na hora de aprenderem, preferem a educação moderna a uma educação tradicional. Porque a educação tradicional ela não se preocupa se você está aprendendo. Ela joga a informação. Se você não pegou, o problema é seu. E a educação moderna parte de uma premissa que ela tem que simplificar a aprendizagem para você. E nós vamos ter que o Catecismo de Heidelberg não tinha muito essa preocupação. Você vai ver que, apesar de ser direção das pessoas, ele tem algumas nuances um pouco teológicas, que para muitas pessoas parecem termos difíceis. Mas acredite, isso aqui não é um livro de teologia. Isso aqui deveria ser a forma mais simples que as pessoas deveriam aprender doutrinas bíblicas. É porque também ainda soma outro problema. As pessoas atualmente também não se preocupam em estudar doutrinas bíblicas e acham, às vezes, um pouco de perda de tempo. Infelizmente, é isso que acontece. Mas o Catecismo de Heidelberg coloca o seguinte: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo, eu coloquei 8 pontos que foram, separei aqui em quadrados os 8 pontos. Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo
embora minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais ter obedecido a todos eles, olha só, repara, embora a minha consciência, lembra que eu falei logo no início sobre a confrontação? A minha consciência me acusa de ter pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais ter obedecido a todos eles. E de ainda ser inclinado a todo mal, ou seja, a minha carne ela pende para o mal. Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, é importante que se diga que o catecismo de Heidelberg é um catecismo calvinista, então ele vai partir da premissa basicamente de que Deus, de uma premissa calvinista basicamente, da premissa de que não há uma interferência do homem, tal qual, por exemplo, a premissa arminiana. Não vou entrar no mérito que seria um, que seria outro, por uma questão didática e de tempo, mas do ponto de vista didático é interessante essa definição, mesmo assim que é interessante para você. Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me, ou seja, coloca em mim a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Ou seja, a satisfação, que seria o gozo, a justiça, o discernimento e a santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado. E como se eu mesmo tivesse cumprido. Esse cumprido aqui não deveria ter essa... Na hora de colocar, peço desculpas, deve ter errado aqui, mas obviamente ele não era para ter esse travessãozinho aqui, né? Como se tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. A grosso modo, nós temos o seguinte: a justificação, para ficar mais simples para você, eu sei que, acredite, é desse jeito que foi colocado o Catecismo de Heidelberg para as pessoas aprenderem. Ou seja, esse é o jeito, acredite se quiser. Essa é a formatação fácil. Ela não é um livro de teologia, acredite se quiser. Mas, a grosso modo, é o seguinte: você que se converteu adulto que está me ouvindo, eu vou colocar um exemplo bem simples para você. Você, às vezes, se habituou a falar palavrão, a fazer várias coisas, e, eventualmente, você, depois de se converteu, foi jogar futebol, pegando um rapaz aqui que está me ouvindo, e alguém chutou a tua canela. Eu sei que eu queria poder dizer para você que a primeira coisa que vem na minha cabeça é a paz do Senhor. Mas, infelizmente, eu seria um mentiroso se eu falasse isso. Talvez você seja melhor do que eu. A primeira coisa que vem na tua mente seja a paz do Senhor. Glória a Deus por isso. Só que, às vezes, você passa um pouco do limite. Ela não fica só no seu pensamento. Ela sai do pensamento e passa pela sua boca e você solta aquele palavrão no meio da galera. Eu não vou condenar você aqui, mas você vai colocar... Lembra que eu coloquei aqui? A minha consciência me acusa? O Espírito Santo de Deus mostra para você: eu estou errado, eu estou falho. Justificar traz uma noção de justiça, e justiça traz uma noção de discernimento, saber o que está certo e o que está errado. Quando o meu pecado, ou quando eu sou confrontado com o meu pecado. Aqui eu tentei fazer uma separação bem simples aqui. Se você abrir sua Bíblia em Romanos 3:23, você vai ver lá, tá? Que vai estar escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu vou tentar fazer aqui para você bonitinho. Ou seja, eu nasço, cresço, morro e vou para o Sheol, para o inferno ou para o Hades. Vou botar Sheol com uma palavra bonitinha, né? Parece Shell, né? Tá. Eu vou para o Sheol, vou para o inferno, eu vou para o Hades. O Hades talvez seja também bonitinho, principalmente aqueles que gostavam de ver desenho animado japonês. Tinha até uma série que passava que eles estavam no Hades. O Hades, só para você saber, é um inferno, meu querido. Então, na verdade, você torcia para os caras que lutavam, sei lá. É meio estranho isso, mas era isso que acontecia no desenho, tá? Ou seja, eu nasço, cresço, morro
e vou para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz, porque todos os pecados estão na glória de Deus. Romanos 6, 23 fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, tal qual vai aparecer em João, capítulo 3, e 1 João, capítulo 3. João capítulo 3, de 1 a 4. 1 João capítulo 3, de 7 a 9. Tem uma coisa interessante que você lê se você quiser aí, tá? João capítulo 3, versículos de 1. Nossa, deu sim um aqui, tá bravo, tá? 1 a 4. Uxi. Beleza, glória a Deus. Tá. João capítulo 3, de 1 a 4, quando Jesus fala com Nicodemos, que ele fala o seguinte, que é preciso nascer de novo. 1 João capítulo 3, versículo 7 a 9, vai falar uma expressão que eu quero colocar aqui para vocês. Vai aparecer a expressão semente de Deus. Não pode viver pecando porque é semente de Deus. É importante colocar aqui semente. A palavra grega semente, na verdade, a transliteração, na verdade seria esperma. Na verdade, coloquei em português mesmo aqui, porque eu não vou, apesar de a transliteração ser sem o E. Esperma, na verdade, é semente. Então, por favor, nós sabemos que o puritanismo presente na igreja faz com que qualquer palavra que você utilize, ela passe a ser considerada como se fosse uma depravação moral. Então, só que é importante colocar esse termo aqui para vocês entenderem. O esperma aqui vai ter relação a exatamente aquilo que você pensou. Espermatozoide, que vai ser o quê? Esperma semente. Vou colocar aqui. Espermatozoides, esperma semente, zoe vida, ou seja, espermatozoide é semente de vida, ou seja, você nasce pela semente do teu pai. A grosso modo é isso aqui. Você nasce pela semente do teu pai. Cresce, morre e vai para o inferno. Quando você aceita Jesus por meio da fé, aqui que é importante. Você deixa de ser semente do teu pai e passa a ser semente de Deus. A expressão grega é sperma tuteu, ou seja, semente de Deus. É importante isso. Eu sei que às vezes a gente tem um puritanismo, faz com que você olhe para cá e pense que horror, que professor depravado, que pastor depravado. Não é isso. Por favor, se você se sentiu assim. O objetivo é teológico, é bíblico, é doutrinário, para você entender mesmo o conceito. Você nasce pela semente do seu pai, só que se você continuar assim, você cresce, morre e vai para o inferno. Mas por meio da fé em Jesus Cristo, e a fé em português, ela traz uma noção conjectural. Eu sou vascaíno, eu tenho fé que o Vasco vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão mundial. Ou seja, eu estou dizendo, estou torcendo, meu filho, porque eu sei que está bravo, tá? Mas, se o pastor da igreja titular é torcedor do Fluminense, coitado, tem que torcer mais pelo advogado que pelo time. Então, nós temos o quê? A fé em português é algo conjectural, é algo hipotético. Mas a fé bíblica é algo de concretude, de convicção, de certeza. Ou seja, Salmos capítulo 40, versículos 1 e 2. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e tirou-me de um charco de lodo. A palavra bíblica ali não dá a noção de que a pessoa precisou tomar um banho e ficar cheiroso para poder se levantar para Deus. Mas, a grosso modo, uma linguagem ilustrativa, ela erguia as mãos daquele lodo que ela estava, aquele charco de lodo que ela estava, acreditando que a partir daquele momento tudo passaria a ser diferente.
A fé não é algo conjectural, mas a fé é uma aliança, a fé é um pacto. E por meio desse pacto, você inicia uma nova vida, que você deixa de ser semente de seu pai e passa a ser semente de Deus. E a justificação vai ser o quê? Essa confrontação. Você passa a ter o quê? É óbvio que você vem do jeito que está, mas você não fica do jeito que está. Lembra que eu falei aqui? Ou seja, embora a minha consciência me acuse de haver pecado, ou seja, a minha consciência, ou seja, eu sou confrontado com o pecado. Eu sou confrontado com o meu pecado. Eu posso vir como estou, mas eu não fico como estou, porque o Espírito Santo de Deus me acusa daquilo que é necessário, em justa medida, ser mudado na minha vida. O justo viverá pela fé. É essa a visão de Abacuque. É o cara que foi, é o camarada que foi, basicamente. Ele teve uma nova vida em Cristo Jesus, ele foi transformado por meio da fé. Ele deixou de estar, seguir aquela liga que ele começava com a sua, vivia, nascia, crescia, morria e ia para o inferno, e passou a ter um novo rumo, uma nova rota, um novo caminho para ele. A justificação seria esse confronto. A santificação seria basicamente você buscar em Deus limpar os seus pecados. E a glorificação, santificação e glorificação seriam os dois passos conseguintes. Bem simplório aqui esse mapa aqui, um esquemático aqui da doutrina da salvação, obviamente quem não está completo, mas é só para você entender como seria essa justificação. E para completar, nós temos que o justo virá pela fé e é confrontado para você os seus pecados de atitudes, os seus pecados de palavras, os seus pecados de relacionamentos, os seus pecados de ação, atitudes, ou seja, aquelas atitudes que você faz ou deixa de fazer. Nós sabemos que algumas pessoas fazem mais do que deveriam. As palavras, então, não precisam entrar no mérito, porque todo mundo sabe imagina que seriam pecados de palavras. Relacionamentos, também não preciso explicar muito. Ação e omissão. Às vezes, omissão, às vezes é até mais difícil de entender, mas às vezes eu deixo de fazer o bem, eu também deixo. E pecados de autocontrole e autoconfiança. Ou seja, eu passo a me martirizar, ou de autocontrole quando eu começo a perder o controle emocional. Inclusive, a Bíblia coloca em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, na nona característica do Espírito Santo de Deus, o domínio próprio. Esses são os 9 tipos que são citados de Gregory Friedzel, de o livro Retorno à Santidade. Então, espero que na próxima aula nós vamos continuar. Nós vamos falar sobre buscar a vida através do Espírito Santo em Abacuque capítulo 3. Eu ia fazer hoje, terminar hoje, mas por uma razão didática, eu achei que eu não queria correr com o estudo, eu precisava que vocês entendessem. E eu precisava que vocês entendessem o quê? E caso você não entenda, vocês entendem, se a outra lição foi mais histórica, essa ela acabou se tornando mais doutrinária, mas de uma doutrina importante para você. O que é justo? Mas o justo viverá pela fé. E quem é o justo? Aquele que é confrontado, aquele que nasceu de novo e aquele que foi confrontado, que é confrontado pelo Espírito Santo de Deus para ter uma mudança de vida. Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural.